Parque das Nações, em Guarulhos. Esse servo de Deus passou por um processo difícil, uma cirurgia de grande porte. Nós aqui oramos muito por ele. E ele veio hoje com o coração cheio de gratidão para manifestar um agradecimento a Deus e pela Irmandade também que orou. Então ele vai transmitir aqui as saudações e contar aquilo que Deus trazer avante. Irmão Sérgio, por favor. Deus seja louvado. Amém. Amados, com grande alegria, o Senhor preparou de estar com a querida Irmandade nesta noite. Embora tenha culto na minha comum congregação, servo de Deus, irmão Vladimir, ficou lá hoje. Deus deu a graça de atender lá ontem. E hoje de manhã, irmãos, o Senhor tocou no meu coração e lembrei que tinha uma serva de Deus que congrega depois do aqui, pediu oração. E eu estava, irmão, passando por uma situação bastante difícil, com uma enfermidade irreversível. E aí eu fiquei sabendo que os irmãos me apresentaram também em oração. E nasceu no meu coração, na minha mente, uma gratidão muito grande pelos irmãos. E achei por bem, irmãos, estar presente com a querida Irmandade. O Senhor, irmãos, na sua imensa misericórdia, me chamou nos dias da minha mocidade. Rendo graças ao Senhor, que desde a minha infância, nesta graça bendita. O Senhor deu a graça de 2024, agora, ir ali no Paraná e atender, privilégio, irmão, atender o funeral do meu pai, 81 anos neste caminho santo, irmão. Minha geração, por misericórdia, sempre servindo ao Senhor lá ali no Paraná, e muitas obras e muitas maravilhas nós temos visto. Quanto à minha enfermidade, hoje, irmãos, por misericórdia, tenho 8 estentes no coração, 8. 4 infartos e estou vivo pela oração da querida Irmandade. E depois veio também um câncer, irmãos, na parte do nariz. Deus dá graça de viajar também norte e nordeste, é um sol escaldante. E nasceu uma verruguinha e não foi dando muita importância até que tomou um vulto e que precisei fazer essa cirurgia. Então ali por misericórdia, quando foi preparar o preparatório para a cirurgia, aí os médicos ali chamaram, irmãos, para falar de uma outra parte que apareceu nos exames preparatórios para a cirurgia. Falaram assim, equipe do ICOR, pelo ICESP, Deus dá graça de entrar pelo ICESP, aí lá no ICESP é assim, não vem o ICOR, ICESP e Hospital das Clínicas. Difícil entrar ali, difícil, mas o Senhor tomou um caminho que me chamaram e eu fui fazer os exames ali e o Senhor abriu esta porta também. Tinha perdido, irmãos, pelo preço que é, os irmãos sabem, aí a parte do convênio, já tinha perdido o convênio, o nariz que só Deus sabe, bendito é o nome santo do Senhor, e o Senhor tomou esse caminho. Para quem não tinha convênio mais, hoje tem convênio vitalício, INCOR, ICESP e Hospital das Clínicas, por esse caminho da enfermidade do nariz, irmão. Vamos ver que o Senhor é assim, ó, Ele é perfeito, irmão. Ele cria caminhos perfeitos. E eu disse, irmãos, aí os médicos, como eu disse para os irmãos, eles me chamaram e falaram, olha, o teu problema, seu Sérgio, não é simplesmente essa cirurgia no nariz, não é isso aí vão tirar da testa, é cirurgia de Mohs, né? Tira da testa, puxou para o nariz. Isso não é nada, o problema é o teu coração. O senhor tem 40% do seu coração funcionando, o resto, o miocárdio, tudo, devido aos seus 4 infartos, não funciona mais.
Então a nossa situação é agora, vamos liberar o senhor para a cirurgia, mas imagina uma cirurgia de risco, o senhor imaginou? Agora põe um risco em cima do risco, essa é a tua situação. E a Irmandade ali no Parque das Nações, eles foram na oração, pediram oração. Irmão, entrar quem tinha antes da oração, como falou o servo de Deus aqui, pressão de 17, 18, e a preocupação era a cirurgia, irmão, feita com a parte de anestesia geral, isso preocupava os médicos. Uma equipe do INCOR, uma equipe de cirurgia plástica. Olha, irmão, para quem não tinha convênio, 3 equipes, uma da cirurgia em si, outra da plástica e do INCOR. Veja como Deus faz, irmão, como Ele é misericordioso. E eu sou de um tempo, irmão, ainda, lá do Paraná, fazer uma comparação do tempo passado e do tempo presente. Eu sou de um tempo que a gente ia para a roça, irmão, e as servas de Deus levavam o véu junto com as coisas que ia para a roça. E aquele tempo, irmão, no nosso tempo, não aqui desprezando o tempo presente, o tempo passado, mas naquele tempo ainda, irmão, se levantava para testemunhar só quando tinha milagre. Não tinha testemunho da vida particular, não tinha testemunho, irmãos, diferente a não ser milagre. Isso em 1963, eu já era menino, 64, 63. A gente ouvia os conselhos, não é? Hoje a gente vê, irmãos, às vezes tem situação, não é censura, mas também trazendo um pouquinho a luz das coisas. Tem às vezes visitas lá no Parque das Nações, é uma igreja grande, louvado seja Deus. Isso eu estou falando, irmão, que não traz a igreja pequena ou grande. Irmão, no céu não tem diferença, nem de ancião, nem de cooperador, nem de nada. Não tem plaquinha no céu. Senhores anciães para cá, senhores diáconos, tudo é igual na presença de Deus. Assim a quantidade das igrejas, irmão. Parque das Nações só aumenta a nossa responsabilidade. Ali na Santa Ceia em maio, depois tem uma agora em setembro e tem a outra no fim de ano. 3 Santa Ceias ali. A de maio participaram 1.050 almas. De setembro mais um pouco e novembro mais outro tanto, dali do Parque. Então é uma irmandade de aproximadamente 1.200 a 1.300 almas que participam da Santa Ceia ali. Sem contar o povo, os filhos. Olha quanto foi a oração daquele povo em benefício do servo de Deus, irmão. Somando mais a oração da querida Irmandade também. O Senhor olhou e falou, acho que eu vou dar mais um pouquinho de vida, que é muito povo que está clamando aí. E eu estou aqui alegre de contemplar a face dessa querida Irmandade e ser grato pela vossa oração, irmãos. Quando foi na hora da cirurgia, irmão, caiu aquela pressão que estava 17, 18, durante a cirurgia foi para 13, 12, 8, 12, e está assim até agora, bendito é o nome santo do Senhor. Fizeram a cirurgia, pedi afastamento por 3 meses, irmãos, quase 3 meses afastado do ministério, e faz agora, vai fazer 2 meses que Deus deu a graça de voltar a atender o santo culto ali. Então são, irmãos, por misericórdia, 4 infartos, 8 estentes no coração, e louvado seja Deus. Eu vi, irmão, do chefe ali da equipe do INCOR, falou, olha, tem uma coisa que a gente não consegue entender. O senhor com a deficiência cardíaca que tem, o senhor não sente nada. O senhor sobe escada, o senhor desce a escada, nós não estamos entendendo isso. Depois da cirurgia, irmãos, pegaram pelo braço e fizeram andar. Fizeram uns exercícios para ver a parte cardíaca e fizeram. Irmão, se fosse somar, não é? O tanto que eu andei naquele hospital para ver se tinha alguma coisa, dá para vir em Guarulhos a pé. E tanto que... Mas, irmão, depois disso, olhou um para o outro e falou, seu Sérgio, vamos fazer o seguinte, como o senhor agora é vitalício do INCOR, a gente vai marcar do senhor voltar de quando em quando. O senhor vai voltar depois de janeiro, fevereiro, o senhor vai acompanhando esta parte. E o senhor, por misericórdia, estou aqui na presença da querida Irmandade,
e nesta noite ser, irmão. Vim aqui não para atender culto, irmão. A parte também, uma coisa que eu falei para o servo de Deus é assim, muitas vezes a Irmandade, quando vem um servo que vem visitar, o servo de Deus dá a parte para atender o culto, tudo, mas não é assim, irmão. Aprendi desde os tempos antigos. Servo de Deus, ancião, ordenado nesta congregação, ele preside o culto, irmão. Quem está visitando, que o Senhor prepara como nesta noite, exceto se vir numa missão, atender uma santa ceia, atender uma reunião da mocidade, aí é uma missão. Mas vir num culto, irmão, vir no culto é exceto às vezes aqueles que presidem sobre nós. Mas, irmão, se não for desse jeito, quem preside o culto é quem está ordenado para aquela igreja para atender o culto. Exceto na ausência do servo de Deus, aí se convida um servo de Deus para presidir o culto. Eu sou bem fiéis aos princípios, sabe, irmão? Por isso que voltando lá atrás, como eu estou falando para a Irmandade, as irmãs iam com o véu, no meio ia uma moringa, aqueles apetrechos que irmão, de colonos. Deus deu a graça, chamou meus avós em 1940, irmão, ali no sítio do irmão Joaquim Valério, pai do irmão Nico Valério, Antônio Valério. Então a minha família foi crescendo ali, naquela parte de doutrina. Por falar, irmãos, em diácono, vamos puxar uma parte aqui que é muito interessante para edificar. Sobre o véu das irmãs era o seguinte, irmão. Às vezes tinha muito cascavel, norte do Paraná, tinha cascavel, muita cobra. Uns que é paranaense, ou tiver paranaense, sabe como é que era o norte do Paraná, perto de Maringá, tinha lá em Sarandi. Irmãos, era muita cobra. Só que tinha uma coisa, irmão. Quando a cobra mordia uma criança, que a irmã estava na roça, parecia a coisa mais natural, irmãos. A serva de Deus colocava o véu e o veneno saía por onde entrava. Eu sou desse tempo, irmão, de ver a obra de Deus pura como era ela, irmão. Claro, não tinha recurso, irmão. Hoje é um desespero. Caiu, bateu um pouco a cabeça, já pega a carteirinha do convento. Não, irmão, tem que gozar desses bens, sim. Não é censura. Mas naquele tempo nada se tinha. Era o exercício puro da fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Então nós temos, irmãos, ainda muitas coisas a considerar. Só que aquele tempo, irmão, não era que o povo era mais crente. Tinha menos recursos. E quando se tem menos recursos, aonde a fé faz o milagre, aparece e Deus faz a obra, irmãos. No Paraná hoje, às vezes tem irmãos que falam, não é assim, viu? Isso é os servos de Deus diáconos, né? Viu? Agora é assim, você viu? Agora estão fazendo até coleta de intenção, onde já se viu? Pois já tinha. 1962, para construir uma igreja, irmão, lembro bem. E o servo de Deus deu um exemplo no peixe. Eu lembrei dos meus avós, que eram colonos, separavam galinha, separavam criação para vender, para auxiliar na coleta. Servos de Deus anunciava, vamos construir uma igreja assim, irmãos, lá em Pirapó, daqueles lados lá, Jaguapitã. Vamos construir uma igreja. Os irmãos tiravam, irmão, um bezerro, tiravam alguma coisa, e sempre assim. Do lado da igreja, em 1963, irmão, tudo de madeira, ali no Paraná, tinha a igreja, os antigos, que tiver alguns antigos, lembra disso, tinha a igreja e tinha o quartinho da obra da piedade. Os irmãos que eram abastados, chegavam lá e colocavam um saco de arroz, ou às vezes matavam um porco naquelas latas de banha, deixava lá, e assim ia suprindo o quartinho da obra da piedade. Não existia em espécie. E quando vinha em espécie, irmão, lembro dos meus avós, era aquelas notas vermelhonas que tinha antigamente, não sei se era um cruzeiro, o réis, era uma coisa assim, mas eram umas notas vermelhonas e abóbora também. O meu avô dobrava o joelho, antes não pegava em espécie, da mão do fazendeiro, da parte de capataz, da colônia, entregava. Ele e a avó dobrava o joelho na beira da cama e falava, Senhor, bem caipirão, Senhor, faça nós saber a tua vontade.
Depois o Senhor falava, fique em paz, eles ficavam em paz. Se o Senhor falar isso não importa se ia levar metade, um terço, irmãos, e nunca faltou. Deus prosperou. O Senhor deu ao seu servo diácono reforçar aqui, e é uma verdade, irmão, nós cantamos isso aqui, cantamos, mas não é para só se cantar e se alegrar com a poesia, é para exercitar. Está escrito, nós cantamos, nunca pereceu quem a Jesus se entregou de um puro e sincero coração, irmãos. Também outra parte gloriosa que Deus deu aos seus servos contar, irmãos, é da parte da obra da piedade. Muitos lugares por aí não é espírito de censura, irmãos, cada um faz como o Senhor guia. Mas hoje atendimento, irmão, é assim, é só cesta básica, é os irmãos da cesta básica, é da cesta básica, tem a cesta básica da irmã da obra da piedade, perdoa, sabe, irmão, mas entrega e vai subir, e às vezes não é assim. A irmã da obra da piedade, ela entrando no mercado, ela é tomada pela revelação de Deus, irmão. Cada lar, cada casa tem a sua necessidade em particular. Conheci um servo de Deus de Perusa, ancião, diácono, ele não sabe o trabalho dele, saiu, irmãos, peraí, o senhor visitou, peraí, ele saiu, deixou lá onde ele trabalha, que era um restaurante, e saiu, e o senhor falou, vai para cá e vai para lá, e entrou no supermercado, e o senhor foi mostrando para ele, pega isso, pega aquilo, pega aquele outro, e mandou ele pegar 4 latas, irmão, de leite, mas 4 latas daquelas leite em pó, enorme, e ele ficou sem entender. Aí o senhor falou, pega. Aí ele pegou, pôs no carro, e o senhor falou para ele, agora você entra por aqui, vai lá. Irmão, quando ele foi ver, ele estava no meio de uma comunidade, e aí ele falou, não tema, entra, e ele foi, irmão. Quando ele chegou onde o senhor mostrou num barraquinho, irmãos, assim, que aqueles feitos de lata, de papelão, ele olhou e tinha um homem lá de joelho, ele viu pela fresta, que era tão grande que ele viu, e ele esperou. Quando ele entrou, levantou, aí ele bateu, tudo bem, irmão? Era de Perusa esse servo de Deus. Tudo bem, irmão? Ele olhou, assustou, assim, está tudo bem, irmão. Mas está tudo bem mesmo, servo de Deus? Está tudo bem, irmão. Aí trouxe a parte que o Senhor revelou para ele, e depois ele, irmão, foi lá no carro, banco de trás, pegou as 4 latas de leite, daquelas leite, que era, acho que de 2 litros ou 3, aqueles latas de leite grande de ninho. Aí ele pegou, falou, irmão, depois que ele pôs, o servo de Deus começou a chorar. Aí ele falou, vem aqui, irmão. Foi no quartinho, que era separado de papelão, estava lá um menino, com seus 11 anos de idade, irmão, problema cerebral, não falava nada com nada, e ele só se alimentava mais de leite. E aquela manhã tinha acabado o leite do menino, irmão. Então Deus conhece a necessidade, irmão. Às vezes nem tudo, na cesta básica, serve para aquela família. Então é sempre pela revelação, claro que também tem aquela necessidade imediata que os irmãos sabem. Uma cesta básica vai dar para aquela família, tudo louvado seja, mas tudo tem que ser guiado por Deus, irmãos. Então hoje eu não sei, não é um testemunho só de milagre, mas um testemunho porque é o seguinte, irmão, hoje nós temos isto, mas você viu, estão acabando o dinheiro, então agora estão esfolando a irmandade. Não, irmão, sabe quem pensa mais isso? Quem não colabora, irmão. Tem aquele que para o senhor servir a Deus, ele vem buscar confirmação. Aí o senhor mostra uma necessidade na obra, ele quer cooperar, mas senhor, ele vem buscar a palavra, para ver se Deus confirma, ele cooperar com a obra de Deus. Agora, para gastar por mal, irmão, não pensa nenhuma e nem 2 vezes. Gasta nisso, gasta naquilo, aí ele não consulta o Senhor. Então é um alerta, irmão, vamos prestar atenção no que o Espírito Santo pede para nós no nosso coração, sabe, irmão? Eu dou graças a Deus porque muitas necessidades da minha vida, eu tenho alegria de dizer,
O amor da irmandade me socorreu muitas vezes na minha necessidade, irmão. Quando o menino, louvado seja Deus, fruto do amor, irmão. E às vezes tem servo de Deus, irmão, que chega numa posição, claro, e ele deve, mas ele fica meio envergonhado de dizer que foi suprido pela obra da piedade. Eu falo com toda alegria do coração. O amor de Deus me socorreu na hora da necessidade, quando menino, muitas vezes, irmão. Então é alegria nesta noite também falar para a querida irmandade. Então, se o Senhor tocar no coração, irmão, reforçando, que nós estamos aqui confortável, irmão. Se nós formos para a Calamidade do Sul, nesse exato momento, irmão, nesse exato momento, tem irmãos velhos, não é? Que estão levando remédio à boca por causa da obra da piedade. Tem alguma família que nem jantou, nem comeu, mas, irmão, está sendo suprido pela obra da piedade. Então esse é um preâmbulo, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amados, com a ajuda de Deus e a força de Deus, o Senhor falou no meu coração uma palavra agora com virtude. Pela educação a gente oferece, não é verdade, irmão? Mas o Senhor revelou uma parte agora da santa palavra falando nisto aí. Glória a Deus. Como já cantou aí, irmão, o Senhor te mostra alguma coisa. O Senhor trouxe com alegria, irmão, mas os irmãos prestem bastante atenção. E eu vou pedir um favor, viu, irmãos? Eu sou do tempo que não se grava a palavra. Sou de um tempo que não se grava a palavra. E os irmãos com educação espiritual obedeçam esta parte aí. Glória a Deus. Ignorância? Não. Eu não me adaptei muito à modernidade, sabe, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, Deuteronômio capítulo 18. Prestar bastante atenção, amados. Vamos ler o verso 9 ao verso 14. Diz aqui: as abominações das nações são proibidas. Lemos, amados. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Só até aí, irmãos. Amém. Bendito é o Senhor, que sondou os nossos corações, as nossas mentes, porque, irmão, é glorioso estar na casa do Senhor Deus. Muitos vêm na casa do Senhor Deus para, irmãos, oferecer o louvor. Vem para glorificar o Senhor e oferecer o seu louvor. Muitos vêm na casa do Senhor, irmãos, também precisando resolver a sua situação, ou na parte material, ou na parte espiritual, ou alguma outra coisa que o impulsionou a estar na presença de Deus. Mas bem-aventurado aquele, irmão, que está na casa do Senhor, num só intento: vencer esse mundo e se guardar para saltar para a vida eterna, irmão.
As coisas materiais, irmão, eu gostaria de ter um dom, irmãos, como a gente observa muitos servos de Deus. Um dom, irmão, maravilhoso, como também nesta igreja eu sei que tem. Irmãos, dons que a irmandade sai feliz, que a irmandade sai confortada. Mas existem situações que nós devemos sair, irmão, refletindo, pensando, fazendo uma reflexão da nossa própria vida. Se nós estamos ou não estamos, irmão, nesse caminho tão santo, fazendo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, irmão. Porque muitas vezes as circunstâncias difíceis da nossa vida são advindas de nós mesmos, irmão, pelas nossas escolhas erradas, por nossas decisões erradas, por nossa desobediência, muitas vezes, por falta de luz, decisões erradas, irmão, por falta de luz, livre-arbítrio, irmãos, que são tomadas de decisões, porque decidiu errar, e depois vem as consequências, e quando menos esperamos, estamos no meio de uma prova ardente, irmão. Porque está escrito que o povo sofre por falta de entendimento, muitas vezes. E aqui tinha uma preocupação no Senhor Deus. Estava ali para entrar em Canaã, observando o Senhor Deus, o seu povo, aquele que tinha sobrevivido no deserto, aquela geração ia, irmãos, entrar num lugar que eles praticavam tudo isso que está escrito aqui. Tinha lá os seus deuses, fazia sacrifício dos seus filhos. Parece difícil, mas como? Pois Manassés fez. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a preocupação do Senhor Deus é que o povo ia habitar Canaã, e Canaã tinha todos esses costumes. E os irmãos pensam que esses costumes advindo de espíritos, não tem até hoje. Olhem aqui, em que diz: se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador. Os irmãos pensam que não tem este espírito? Às vezes se caminha quilômetros e quilômetros para ir escutar um adivinhador. Hoje é necessário que nós tenhamos um dom maravilhoso, irmão, que esse leva o crente até o fim, o dom do discernimento espiritual. Quando ele bate o olho, ele sabe que espírito tem lá. Ora, temos aqui exemplos, irmão. Paulo, entrando pregar, uma moça gritava atrás dele, em alta voz, e dizia que eles eram um homem altíssimo, sem nada falar para ela, e que eram servos de Deus. Foi incomodando, que Paulo virou e repreendeu aquele espírito. Pelo dom do discernimento, ele poderia pensar: Deus preparou ela para propagar a nossa vinda aqui, mas não, irmão, pelo discernimento ele viu que era um adivinho. E às vezes é assim, irmão, se viaja quilômetros em busca do profeta que não é verdadeiro, e muitos às vezes pelo conselho que veio da boca do adivinho, enrosca-se nesta vida, irmão, de tal forma que não consegue sair depois. E depois cobra o Senhor. Ah, por que, Senhor? Por que tu deixou isso? Por que nessa situação? Mas foi o irmão que decidiu. Não teve luz suficiente para entender qual espírito falava contigo. Mas qual é o intuito desta palavra? Não é uma reunião de dons, de busca de dom, mas uma reunião que estamos aqui necessitados desse dom do discernimento, irmão.
que nesse culto simples desta noite, que recebamos o dom de discernir os espíritos. E diz mais o Senhor aqui, olha só, nem ouvirá os prognosticadores. Quem que é o prognosticador, irmão? Aquele que pelas constelações, olha a constelação de Aquário, olha a constelação, irmãos, né, de Peixes, e começam a fazer profecias através das constelações. Esses são chamados prognosticadores. E quantos hoje, irmão, nessa graça bendita, mesmo no nosso meio, não sai de casa sem consultar o seu horóscopo, não toma decisão nenhuma sem ouvir o que diz o seu horóscopo, além de constituir doutores, pessoas que entendem, bendito é o nome santo dos irmãs antigas, irmão, na graça. O seu filho vai nascer quando? Em maio. Ah, então é isso, ele é gêmeo, ele é isso, ele é aquilo. Ah, gêmeo é assim mesmo, touro é assim. O que está acontecendo, irmão? Sua filha vai casar, vai. Ele nasceu quando? Nasceu em novembro. E esse signo aí, ó, é assim, ó, gêmeos é assim, touro e tal, escorpião. Irmão, presta atenção aqui, aquelas terras que são proibidas, abominações, eles ouviam os prognosticadores, entendeu nesta noite, irmão? Ouve a santa palavra. O Senhor fala, eu sou contigo. No outro dia de manhã, o rádio, deixa eu ver, e corre para lá, deixa eu ver o que fala o meu signo hoje. Irmão, em nome do Senhor Jesus, que este espírito saia da tua vida, irmão. Aquele que crê no Senhor não precisa de ninguém, irmão. A tua vida é Deus quem decide. Diz mais o Senhor aqui, diz mais o que consulte, nem prognosticador, nem agoreiro. Tem aquele, irmão, que se encontrou na porta da casa dele um punhado de terra. Ah, vamos fazer macumba para mim. Ai, ó, você é crente, hein? Estou preparando um negócio para você que você vai arruinar a tua vida. Ai, Senhor, você não é crente, irmão? Olha, mesmo que venha os espíritos mandados aonde das tendas, aonde habita o mal, quando chega na porta da tua casa, está lá o meu anjo de espada nua. Aleluia! Pode acender vela preta, vermelha, por nome não. Eu guardo a tua casa. Glória, glória ao Senhor. Nem agoreiro, irmão. E às vezes nós exercitamos ou deixamos esse espírito entrar. Irmão, quer ver que às vezes numa família tem o esposo numa necessidade, a esposa também, ele congrega. E ele volta feliz. Bem, o Senhor hoje desceu o céu para nós. Vamos fazer esse negócio. O que o Senhor falou? O Senhor falou que é com nós nesse negócio. Ah, bem, não é bem assim não. Você pegou a palavra errada. Mas bem, o Senhor confirma. Vamos fazer o seguinte. Ó, você vai dar cabeçada outra vez. E já vai desanimando aquele na fé. Viu a goreira? Viu agoreiro? Quando eu mando a minha palavra e confirmo, está confirmado e acabou. E se a minha palavra entrou no coração daquele que crê, ele vê o milagre. Bendito é o nome santo do Senhor. E diz mais o Senhor aqui, nem feiticeiro. Essa é uma parte muito, muito delicada, irmão. Logo nós associamos o feiticeiro a religiões.
que existe aí as suas religiões do povo, logo já associamos isso. Agora prestem bastante atenção, irmão. Espírito de feitiçaria. Espírito de feitiçaria é todo aquele que até no nosso meio ora buscando o mal do seu irmão. Brigou, porque o caminho do céu é tão apertado que de vez em quando um pisa no pé do outro. E às vezes alguém olha e fala: você vai ver, vou te colocar na mão de Deus. E você não sabe, quando eu coloco na mão de Deus o que acontece. E passando os dias já fico esperando. Se alguma coisa aconteceu com aquela família que Deus permitiu, tá vendo? Tá vendo? Eu conheço a minha oração. Aquele que ora pedindo alguma coisa contrária contra o seu irmão, não ora pelo Espírito, ele ora pelo Espírito da macumbaria, da feitiçaria. Aquele que ora pelo Espírito é assim: Senhor, a tua serva se desentendeu comigo, abençoa a casa dela, guarda a casa dela, Senhor. Ela talvez atribulada por causa do filho, outra, Senhor, vai nesta noite, liberta aquela casa, Senhor. Esse ora pelo Espírito. Bendito é o nome santo do Senhor. Nem quem consulte o espírito adivinhante. Agora, nem quem consulte os mortos. E hoje é assim, irmão. Através desse aqui, ó. Não já viram falar de lobofobia? É vício no celular. Muitas empresas estão fazendo campanha para tirar muitos acidentes. Lobofobia. Irmãos, chega lá e fala: fulano morreu? Consulta: olha, eu sou crente, mas olha, veja aí. E começa. Visita uma casa assombrada e o Espírito fala. E vai não sei o que, corre para lá e corre para cá. Fulano que morreu mandou uma mensagem, mas não sei para quem. E está lá no celular. Está lá no celular, curiosidade, aí puxa o outro e fala com outro espírito, e pôs um na internet. Estou falando, isso não está acontecendo? Não está acontecendo, irmãos? E vê lá, falou: eu matei, então que se arrepender. Aí tem a intervenção daquele que a alma está penando para entregar ele, entrar na glória. Irmão, acorda a igreja. Dá um glória ao teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração está aqui. É abominação quem consulte os mortos. Quem sabe tem alguém aqui, irmão, que perdeu alguém ente querido e está sendo cirandado pelo adversário. Vai em tal lugar assim que você fala com ele. Vai em tal lugar assim que ele vai te responder. Uma coisa você não sabe, e você vai saber: aquele que eu recolhi era meu e acabou. Você entendeu bem? Quer encontrar com ele? Fica firme na fé. E lá você vai matar toda a saudade. Mas só tu sabe o meu coração de angústia. O Senhor troca por esta palavra a tua angústia por alegria espiritual nesta noite, irmão. O Senhor vai te consolar esta perda. Vai consolar, mas não ceda às propostas do maligno. Porque é abominação aqueles que consultam o morto. Vamos tirar esta página daqui. Diz mais o Senhor: pois todo aquele que faz tal coisa, preste atenção nisso tudo aqui, é abominação ao Senhor teu Deus. Diz mais o Senhor aqui: e por essas abominações, falando o Senhor para Moisés, porque eles iam habitar em Canaã, se bem que Moisés não entrou. Aí diz assim: abominações do teu Deus, e por essas abominações
o Senhor os lança fora. Não está entendendo, irmão? Não está entendendo? Eu gostaria, irmão, que o Senhor se usasse hoje na Santa Palavra, não é? Que aqui fosse uma glória só, todo mundo recebendo a promessa, que é um dom maravilhoso, irmão. Mas a palavra é essa, irmão. É preferível uma verdade dolorida do que um afago, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. E agora vem o conselho para a igreja. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. E aí ele torna a repetir: o povo que ia habitar em Canaã, porque estas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores, viu, irmã? Nada mais de câncer, de gêmeos, de escorpião, de capricórnio, que saia este espírito da tua vida por esta palavra nesta noite. E haja uma crença total, irmão, na santa e gloriosa palavra, que Deus fala contigo todas as noites, irmão. Diz o Senhor, ouve os adivinhadores, porém a ti que está aqui, o Senhor não permitiu tal coisa. Palavra que o Senhor nos manda nesta noite, viu, irmãos? Toma cuidado no que você vê, viu, irmão? Aquilo que às vezes você está olhando no celular, falamos isso hoje na casa de uns irmãos, né? Está no celular, daqui a pouco aparece a propaganda que mexe com a tua natureza. Você foge da propaganda ou você se aprofunda nela, homem de Deus? Ei, moço, você foge delas, que mexe com a tua natureza, não vamos entrar em muito detalhe. Vocês têm a luz de Deus para perceber o que o Senhor fala. Ou aprofunda nelas por causa da minha natureza. Irmão, tudo tem tempo, tudo tem limite. Viu, irmão? Tudo tem limite. O Senhor pode entrar, o anjo do Senhor, na tua casa a qualquer hora da noite, irmão? Pode? Então nessa noite é noite de sair para a reflexão da fé. E amanhã, quando levantares, meditando na palavra, tem o radinho, né? Olha os teus prognósticos. Amanhã não é mais que dirige a cor que você vai vestir, o número que é teu de sorte. Eu sou a tua sorte. Eu sou aquele que dá e aquele que tira. Tudo, viu? Tem alguém aqui desesperado atrás também de alguma coisa. Irmão, no teu negócio, você é sincero? Você é verdadeiro? Você está andando com a luz de Deus? As notas fiscais que você faz lá, é tudo sincero? O caminho que você toma é direito? Você é um homem verdadeiro? Não adianta, irmão, se fazer de honesto, tem que ser honesto. E outra coisa, irmão, você usa de verdade? Você muitas vezes, quando tem situações na tua empresa, se você é empresário, e às vezes tem um processo, você fala a verdade? Você é justo? Você é justo? A irmã é justa? Porque assim, irmão, crente pensa, o servo de Deus, somos servo de Deus, e fala assim, isso aí eu vou pôr na mão de Deus. Você pede justiça de Deus, e que se Deus descer, irmão, com a sua espada reta, você ganha esta causa. Você pensa porque ser batizado, que está congregando, e o outro ainda está se achegando, ou nem conhece essa graça, Deus vai fazer justiça para o lado errado. Ele é justo, presta atenção nisso, Ele é justo. Então é noite de reflexão, irmão, noite de pensamento. É isso, irmão. Palavra que o Senhor nos manda, guarda no teu coração e medita. Deus seja louvado.
Deus. Bendita palavra, né, irmãos? Agora só temos que agradecer a Deus. Unidos agradecemos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Pai celestial e bendito que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés, com os nossos corações cheios de gratidão, pois na noite deste dia o Senhor nos deu o privilégio de nós adentrarmos as portas desta casa de oração. Te agradecemos, Senhor, que muitos de nós entramos aqui andando, mas uma boa parte também entrou se arrastando. Mas graças te damos, Senhor, que entramos aqui com todo temor e reverência, pois sabíamos que não estávamos entrando num lugar comum, nem num lugar qualquer. Estávamos entrando dentro de uma casa de oração, onde aqui ia ser celebrado um culto em louvor e adoração à tua santidade, e nós tínhamos certeza também que a tua presença, ela se manifestaria entre nós. Te agradecemos por este culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, teu Filho, pelos hinos que nós cantamos, Senhor, e quando nós cantávamos, nós sentíamos que algo dos céus já se manifestava no nosso ser. Te agradecemos também pela boa comunhão que o Senhor nos deste e pela oração onde foi elevada as nossas necessidades. Temos certeza que este clamor desta noite não ficou debaixo deste teto, mas ele chegou aí no trono da tua misericórdia. Pai eterno, te agradecemos pelas obras que o Senhor deu a graça de nós escutarmos. O teu servo vindo de tão longe, veio direto, nem parou para almoçar, pois ele queria estar aqui no horário do culto, Senhor, e o percurso era longo, mas o Senhor deu a graça dele chegar aqui a tempo, e também, Senhor, a tempo de levantar e glorificar o teu nome com os milagres e as obras que o Senhor fez. Pai eterno, te agradecemos pelo teu servo diácono que levantou para falar a respeito desta coleta que vai ocorrer no dia de hoje. Compunge o coração desta igreja para que também, Senhor, venha participar desta grande necessidade. Te agradecemos pelo teu servo que trouxe aqui nesta noite. Como ele disse, ele acordou em comunhão e tu colocaste um desejo de nesta noite ele estar dentro desta casa de oração. E aqui ele veio, Senhor, engrandecer o teu nome pelo grande milagre e pelas orações também do teu povo que foram ouvidas aí nos céus. Pai eterno, mas maiormente nós vamos te agradecer pelo conselho desta santa e fiel palavra, Pai eterno. Que palavra maravilhosa, Senhor, que veio para tirar de nós aquilo que não procede de ti, veio nos libertar de hábitos e costumes também, que são, Senhor, aleluia, aos teus olhos não são bons, e hoje não tem nenhum de nós que podemos falar, eu não entendi a palavra, pois a palavra ela foi clara, ela foi muito clara, Senhor, e nós vamos te pedir, nós queremos sair daqui liberto de todas estas coisas que possa estar impregnada em nós e não te louva e também te entristece. Pai eterno, nós vamos te confessar
Bom foi nós estarmos aqui nesta noite. Não temos aquilo, Senhor, muitas vezes que poderíamos ofertar para Ti, queríamos ofertar, mas nós vamos ofertar para Ti toda a nossa gratidão. Recebo glória desta congregação nesta noite, porque nós estamos felizes pela forma clara que o Senhor falou com cada um de nós que estamos aqui. Não perdemos de ter vindo na Tua casa. O único que perdeu, ele já está confundido e envergonhado, fora do nosso caminho. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, bendito e eterno. Allah salamaka talamana salaya, Allah salamaya aliya. Allah salamana catalamana salaia, Jesus. Glória, Deus seja louvado. A palavra, irmãos, cada um entende onde que ela falou consigo. Não precisam ficar pegando palavra, essa é para ele, essa é para aquele. Cada um entende a forma que Deus falou. Vamos cantar o hino que a irmã havia chamado 3 meia dúzia, 366. Com a força da nossa alma. Neste andamento. Nem defender, nem confiar, todas as batalhas enfrentai, pela fé tereis vitória. Deus por Cristo tudo cumprirá. Seu auxílio nunca faltará, nos combates nos ajudará, pela fé tereis vitória. O cristão não deve recuar, mas com fé em Deus sempre avançar. Pela fé tereis vitória. Deus por Cristo tudo cumprirá. Seu auxílio nunca faltará. Nos combates vos ajudará. Pela fé tereis vitória. De Deus e de combater, Deus coroará ao que vencer, pela fé tereis vitória. Jesus cumprirá seu auxílio. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, tem coisas que nós trazíamos conosco até hoje. A palavra ela foi muito clara. Então vamos considerar assim. Nós trouxemos até hoje. A partir de hoje faz parte do nosso passado, porque não vai mais nos acompanhar, irmãos.
E só nós conseguimos nos libertar com a unção que vem de Deus, pela palavra. Então nós vamos repetir esse terceiro verso que fala: o mal não resiste ao seu poder, com a unção de Deus e de combater. E depois fala: Deus coroará o que vencer, pela fé tereis vitórias. Juntos. O mal não resiste ao seu poder, com a unção de Deus e de combater. Deus coroará o que vencer, pela fé tereis vitória. Deus por Cristo tudo cumprirá, seu auxílio nunca faltará, nos combates nos ajudará, pela fé tereis vitória. Aleluia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua fiel palavra permaneçam em nossos corações. Amém.